Hi everybody, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades de língua inglesa do segundo ano do ensino médio, do PET 6, semana 4. Nessa semana, as atividades, o objeto de conhecimento, de acordo com o PET, a compreensão escrita, a leitura, e vai falar sobre Thanksgiving, que foi o tema utilizado, o tema abordado durante esse mês de novembro. Então vamos às atividades. Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma mensagem que eu postei já no Google Forms, porque as atividades do PET, elas são elaboradas por um professor ou uma equipe de professores voluntários e para distribuir para o estado de Minas Gerais inteiro. Mas cada turma tem suas especificidades e as necessidades de um aluno, né, ou de uma turma são diferentes da de outra turma ou de outro aluno. Por esse motivo, foi orientado que nós, professores, pudéssemos fazer alterações nas atividades se isso fosse necessário. E foi o que eu fiz, porque eu já sei que vocês têm 12 disciplinas, então atividades de 12 disciplinas a serem entregues. Então, o PET dessa semana estava, ao meu ver, estava complicado para uma aula que não está sendo presencial e por isso eu simplifiquei. Então, primeiro, pessoal, o que eu fiz? Nas atividades dessa semana, o Thanksgiving ele está relacionado à colheita, né? Em alguns países ele está muito relacionado à colheita, então fala sobre muitos produtos agrícolas nos textos que nós trabalhamos durante esse mês de novembro. E, e nas atividades a seguir vocês vão ver alguns produtos agrícolas e por esse motivo, já que vocês vão ter que lidar com esse vocabulário, eu coloquei aqui alguns alimentos geralmente consumidos por brasileiros e os correspondentes deles em inglês. Então eu coloquei o arroz, feijão, café, mandioca, alface, repolho, cebola, tomate, batata e milho. E os nomes são cabbage, corn, lettuce, tomato, potato, rice, onion, cassava, coffee e beans. Então aí, pessoal, vocês vão relacionar o nome, essas palavras, esses alimentos em português, com os nomes deles em inglês, ok? Então eu vou deixar que vocês consultem dicionário, tradutor, se for necessário. Alguns vocês provavelmente já conhecem, mas outros acredito que vocês vão ter que consultar. Depois, pessoal, no exercício 2 é um exercício pessoal, cada aluno vai ter uma resposta porque está falando dos hábitos alimentares de vocês. Então eu quero que vocês listem em inglês as 10 principais comidas ou produtos agrícolas que fazem parte do dia a dia em sua casa. E se não estiver presente no exercício 1, naquela lista, vocês podem procurar no dicionário ou no tradutor para que vocês adquiram esse novo vocabulário. No exercício 3, pessoal, particularmente o mais difícil, ao meu ver, diz o seguinte: vocês imaginem que vocês vão começar a trabalhar com agronegócio porque receberam investimento para isso. De acordo com as informações da tabela, qual produto você vai cultivar? E reescreva a frase do exemplo abaixo da tabela, substituindo as informações das lacunas por informações de um produto agrícola da tabela de sua escolha. Eu dei uma adaptada, na verdade era para vocês pesquisarem essas informações e preencherem a tabela. Tinha até mais linhas, acho que 14 se não me engano. E vocês tinham que preencher com todas essas informações: o espaço entre os pés desses produtos, os dias para germinar, os meses próprios para o plantio e o tempo para colheita em dias. Mas eu particularmente achei muito complicado e ia tomar muito tempo de vocês, então eu resolvi simplificar, até porque algumas dessas informações eu encontrei em sites em inglês e outras em português, ok? E em alguns sites diferem, por exemplo, o tempo para colheita do café, por exemplo, em vários sites ele difere, ok, pessoal? Então qual que é o propósito desse exercício? É vocês dizerem que se vocês tivessem que começar a trabalhar com agronegócio, tendo essas informações aí da tabela, o, o espaço, os dias para germinar, os meses próprios para o plantio e o tempo para colheita em dias, com essas informações em mente, qual desses produtos vocês escolheriam
para cultivar. E por quê? E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. I prefer to plant rice because it can be cultivated in mid-March to late May. The space necessary is 40 to 80 centimeters between them, and it takes 4 months to harvest. Então eu escolheria arroz porque ele pode ser cultivado, os meses próprios para o plantio são mais favoráveis, né? São do começo em meados de março até o final de maio. O espaço necessário entre eles é um espaço pequeno, 40 a 80 centímetros, e leva 4 meses para ser colhido, ok? Aí vocês vão escolher o da preferência de vocês. No exercício 4, pessoal, o propósito dele no PET era que vocês escrevessem frases utilizando estruturas comparativas. Só que as comparações que. Só que eu acredito particularmente que gramática de forma à distância é um pouco. Na modalidade à distância, é um pouco mais difícil de ser assimilada por vocês. E ainda mais que o exemplo que o Pet trouxe era um exemplo que usava uma forma comparativa um pouco mais avançada, diferente daquelas que vocês já estão acostumados. Então eu resolvi simplificar. Eu acredito sim que vocês, com o exercício de verdadeiro ou falso, vocês podem aprender as estruturas comparativas. O ideal é que vocês consultem, que vocês observem as estruturas, ok? E aí vocês observarem as estruturas e copiarem. Vejam como é formada a forma comparativa no inglês. Bom, então vocês vão ter que consultar a tabela para verificar se as informações são verdadeiras, true or false. Então, ó, onions take up more space than beans. Cebolas ocupam mais espaço do que feijões. Vamos lá, onions 10 a 15 centímetros. Beans 5 a 10 centímetros. Então, as cebolas ocupam mais espaço do que feijões? Sim, verdadeiro. Né? Ocupa de 10 a 15 centímetros e feijões 5 a 10 centímetros. Depois, the time to harvest coffee is longer than the time to harvest cabbage. Então, o tempo para colher café é maior do que o tempo para colher repolho. Vamos verificar. Então, ó, o café, de acordo com as informações de algum site, demora 210 dias, ou seja, 7 meses, certo? E o repolho, 80 a 180 dias, então chegando até 6 meses. Então, café leva mais tempo para colher do que repolho, verdadeiro. Próximo. The ideal months for planting cassava are more favorable than the ideal months for planting rice. Então, vamos ver se os meses ideais para plantar mandioca são mais favoráveis do que os meses ideais para plantar arroz. Ó, mandioca, o mês próprio para o plantio é setembro e o arroz é metade de março até o final de maio. Então é falso. O arroz, os meses próprios para plantar arroz são mais favoráveis, né? Tem mais possibilidades, são 2 meses praticamente. Próximo. Potatoes take longer to germinate than coffee. Então as batatas levam mais tempo para germinar do que o café. Vamos verificar. Potatoes levam 12 a 16 dias para germinar e café leva 75 dias. Então é falso. As batatas levam menos tempo para germinar do que o café. Lettuce is faster to be harvested than cassava. Então, alface é mais rápido de ser colhido do que mandioca. Vamos verificar. Alface são 40 a 70 dias e mandioca são 7 meses. Então, qual que leva mais tempo para ser colhido? Mandioca. Portanto, essa é verdadeira. Alface é mais rápido de ser colhido do que mandioca. E por último, corn is faster to be harvested than rice. Então, milho é mais rápido de ser colhido do que arroz. Vamos verificar. Milho, 60 a 100 dias, sim. E arroz, 130 a 136 dias. Então,
O milho, sim, é mais rápido de ser colhido do que o arroz, então é verdadeiro. Por último, pessoal, no exercício original do PET, vocês tinham que pegar um diagrama de Venn e comparar os costumes típicos em cada um desses países estudados nas 3 semanas de PET. Então isso ia levar muito tempo para vocês e eu acredito que se a gente pode facilitar, é melhor, né? Para que dificultar se a gente pode facilitar? Então, eu acredito que seja mais proveitoso que vocês me digam. Se vocês pudessem planejar um Thanksgiving perfeito no Brasil, que costumes ou tradições você incluiria e por quê? Vocês podem utilizar as informações dos textos das semanas 1 a 3 ou suas próprias ideias. Então, em alguns lugares tem competição de bebida, de dança, de canto. Em outros, as pessoas jogam fora as roupas velhas. Em outros, as pessoas fazem decorações com uma farinha especial, ou uma flor, se eu não me engano. Então vejam os costumes, leiam novamente os textos, escolham os costumes que vocês acharem interessantes para vocês planejarem um Thanksgiving perfeito. Se esses costumes que foram abordados nos textos das semanas 1 a 3 não forem do agrado de vocês, vocês podem pensar em outros costumes, ok? Bom, pessoal, então essa semana são somente essas atividades. Eu dei uma simplificada e acredito que isso não vai prejudicar a aprendizagem de vocês. A atividade já está postada no Google Classroom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, preferencialmente por redes sociais ou pelo Google Classroom. Thank you so much for watching. Until next time.